Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Na última semana, nós iniciamos a meditação do 5º parágrafo do primeiro artigo da nossa profissão de fé, que afirma crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nesse parágrafo, especificamente, nós meditamos sobre o céu e a terra. Na semana passada, tratando sobre a criação invisível. Falamos sobre os seres espirituais, sobre os anjos. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa meditação falando sobre o mundo visível. A criação do mundo visível, com toda a sua riqueza, com toda a sua diversidade, com toda a sua ordem, como uma obra de Deus, é apresentada de maneira simbólica pela Escritura Sagrada naquele relato que nós temos no livro do Gênesis, que fala sobre a criação em 6 dias, depois dos quais, no 7º dia, Deus descansou. Nesse texto da Escritura, que trata da criação, nós encontramos verdades que foram reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, o seu valor e a sua finalidade, que é a glória de Deus. No Catecismo da Igreja, nós encontramos 9 verdades que são extraídas desses relatos, ou melhor, desse relato da criação que nós temos no livro do Gênesis. A primeira dessas verdades é aquela que nos diz que não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. Ou seja, todos os seres que existem, toda a natureza e mesmo toda a história humana, tudo isso encontra as suas raízes mais profundas naquele ato inicial, criador, com o qual Deus tirou todas as coisas do nada por meio da sua palavra divina, por meio do Verbo. Ele, o Verbo, é aquele por quem o mundo foi constituído, é aquele por quem o tempo começou. Nele se encontra esse ato criador de Deus. A segunda verdade que o Catecismo nos apresenta é que cada criatura possui a sua bondade e a sua perfeição próprias. Se nós tomamos o relato do livro do Gênesis, nós vamos ver que a cada dia, quando Deus completava a obra que ele tinha criado para aquele dia, o autor sagrado diz assim: e Deus viu que isso era bom. E quanto a isso, o Catecismo retoma uma afirmação de São Basílio que diz: pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. O que significa que todas as criaturas, as diferentes criaturas que nós temos existentes, foram queridas por Deus no seu próprio ser, elas refletem, cada uma ao seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. E também por isso, o ser humano deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas, que venha a menosprezar o Criador e acarrete como consequência um mal, tanto para os homens em geral, quanto para o seu meio ambiente. A terceira verdade, o Catecismo nos aponta, diz que a interdependência das criaturas é querida por Deus. As coisas foram criadas de maneira diversa e em desigualdade. O Catecismo cita para nós aqui o sol, a lua, o cedro, a pequenina flor, a águia, o pardal. E essa diversidade, essa desigualdade que existe entre as criaturas, significa que nenhuma delas se basta a si mesma, mas que elas só existem numa dependência recíproca. Umas estão orientadas mutuamente a se completarem, ou a se complementarem. Ou seja, as criaturas estão umas a serviço das outras. A quarta verdade diz respeito à beleza do universo. O que quer dizer isso? Que quando Deus cria todas as coisas de maneira diversa e relacionadas mutuamente entre si, disso resulta uma ordem e uma harmonia que correspondem à beleza. Aos poucos, o homem vai descobrindo as leis da natureza e vai contemplando essa beleza da criação de Deus. E a beleza da criação nada mais é do que um reflexo da infinita beleza de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Por isso, essa beleza da criação ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do ser humano e da sua vontade
ao próprio Deus, fonte de toda beleza. A quinta verdade nos diz que existe uma hierarquia das criaturas, que vai do ser menos perfeito ao ser mais perfeito. O Deus Criador, ele ama todas as suas criaturas e cuida mesmo das mais simples e das mais imperfeitas. O Evangelho, ele nos recorda isso, Deus que cuida das aves do céu, mas, ao mesmo tempo, Jesus diz a nós, vós valeis mais do que muitos pardais, como nós vemos lá em Lucas 12, versículo 7, ou como nós vemos em Mateus 12, 12, um homem vale muito mais do que uma ovelha. A sexta verdade, que está muito ligada à anterior, é o ápice da obra da criação. O Catecismo nos afirma que a narração bíblica exprime essa verdade, distinguindo nitidamente a criação do ser humano da criação das outras criaturas. E é bem verdade, né? No momento em que Deus cria o homem, como nós lemos em Gênesis 1, 26, ele afirma, façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Ou seja, o ser humano é o único criado à imagem e semelhança de Deus, criado para dominar todas as outras criaturas. A sétima verdade nos diz que existe uma solidariedade entre todas as criaturas. E o Catecismo nos afirma que essa solidariedade deriva do fato de que todas as criaturas procedem do mesmo Criador e, ao mesmo tempo, todas elas estão ordenadas à glória do Criador. Então, tanto pela sua origem quanto pelo seu fim, as criaturas elas têm uma solidariedade mútua. A oitava verdade diz respeito ao sábado, que é apresentado no relato da criação como o fim da obra dos 6 dias. O livro do Gênesis nos diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou e santificou e abençoou esse dia. E essas palavras do livro do Gênesis, elas são palavras certamente inspiradas, porque são palavras da Escritura Sagrada, elas têm ensinamentos que são muito salutares, são ricas em salvação para nós. O Catecismo diz assim, na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente poderá apoiar-se com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá ficar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador escreveu nele. E assim, a criação ela está em função do sábado. Portanto, a criação ela está em função do culto e da adoração a Deus. Culto e adoração, que são o coração, o núcleo da espiritualidade e da vivência do sábado. E, ao mesmo tempo, o sábado ele é o coração da lei de Israel. O Catecismo nos diz, observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. E, por fim, a última verdade nos diz a respeito do 8º dia. E nos recorda que, para nós cristãos, nasceu um dia novo, que é o dia da ressurreição de Cristo. O 8º dia, ele mostra essa quebra, essa ruptura que existe nesse ciclo que vai se repetindo a cada 7 dias. O 8º dia, ele aponta para a entrada da eternidade no tempo. E esse mistério da ressurreição de Jesus, que é o início da nova criação. Então, o 8º dia, ele dá início à nova criação, né? ao mesmo tempo em que o 7º dia encerra a primeira criação. E isso é importante nós considerarmos porque nós vemos uma íntima união entre a criação e a redenção. A obra da criação, ela culmina na obra maior da redenção. Essa primeira criação, ela encontra o seu sentido, o seu ponto culminante na nova criação. Nova criação que acontece em Cristo e que, por isso mesmo, tem um esplendor que ultrapassa o da primeira criação. A igreja ela soube aproveitar dessa simbologia do 8º dia, até mesmo nas suas construções, né? Como nós vemos com muita frequência a construção das pias batismais em formato octogonal. Quantas pias têm esses 8 lados, que recordam o 8º dia, e anunciam essa verdade de que pelo nosso batismo nós recebemos a redenção, ou seja, nós nos tornamos participantes dessa nova criação em Cristo. E assim nós encerramos a nossa meditação sobre o céu e a terra, e na próxima semana nós vamos meditar sobre o 6º parágrafo do
primeiro artigo da nossa profissão de fé, tratando sobre o ser humano. Crendo e pensando,